Vanderlei, começa com você, por favor. Olha, essa questão dessa PEC aí, meu amigo Cícero, eu não vejo aí que isso vai passar não, até porque isso deve ser já combinado, eu vou levar para votação e nós não vamos ter um número suficiente para aprová-la. É só um jogo de cena que eu acredito que o Pacheco esteja fazendo com a nação brasileira, porque reduzir aí essas questões aí, limitar o povo da torga aí, eu acho que ele não vai conseguir não. Até porque eu acredito que dia 21 agora, ele vai fazer esse jogo de cena, tem que ser em 2 turnos, depois na Câmara também 2 turnos. Eu acredito que isso aí é uma novela mexicana que o Pacheco quer colocar em cima da nação. Muito bem, você está sugerindo aí... Você assistiu o filme Tropa de Elite? Mas com certeza. Você está sugerindo um enredo de Tropa de Elite aí ao público uma coisa, nos bastidores outra bem diferente. Exatamente isso. E não tem o que... O Pacheco está fazendo isso aí, jogo de cena. Jogo de cena. Com todo respeito ao nosso filho de Rondônia, mas ele está fazendo um jogo, está fazendo um teatro, está jogando para a plateia, e isso ele já combinou lá, né, nos bastidores, e disse, olha, não aparece ninguém, ou senão não vai ter o quórum suficiente, e depois fica, olha, colocamos em votação e não tinha o número suficiente, fiz a minha parte. Muito bem. Moisés, sua vez. Olha só, Cícero, realmente existe um jogo de cena, o Vanderlei acerta, os bastidores dizem isso mesmo, mas o que acontece? Pacheco, o Ricardo Frota, precisa da reeleição. Ele vai aí, ou vai pelo menos tentar eleger o Batoré lá do Amapá, que é o... Como é o nome dele lá do Batoré? Adolfo. Não, o Davi Alcolumbre. É o Alcolumbre. Aí o Alcolumbre, mas o Pacheco é um encarne, 2 são siameses, são irmãos. Aí, então o que acontece? Eles estão sem voto. Né? São irmãos. O Pacheco está lascadinho, está sem voto. Queria o STF, não deu certo. Aí agora quer ir para ser o presidente da CCJ e fazer o Batoré. Só que não tem quórum, está sem número. Então o que eles fizeram? Já pensamos, vamos agradar as bancadas. As bancadas querem aí tirar o poder do STF, querem dar uma lição no Alexandre de Moraes, naquela galera toda, Gilmar Mendes, Barroso. Então vamos agradar aqui a bancada, a gente pega, agrada a bancada e consegue uns votos para o nosso planejamento de se manter no poder do Senado. Mas precisa fazer um afago. Com isso, eles desagradam o STF, mas para ele não vai ser mais indicado mesmo para o STF e se mantém no poder no Senado e vai tentar chegar em Minas, né, seu Pacheco? Né? O senhor ficou calado o tempo todo, dormiu o tempo todo, agora vai chegar em Minas, vai bater no peito na reeleição e dizer, eu lutei, eu diminui poderes de ministro que estava abusando do povo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Estamos de olho no senhor, seu Rodrigo Pacheco. O senhor dormiu esses 2 anos de mandato aí, não abriu nenhum impeachment, viu o povo ser preso, não fez nada pelo povo, deixou os abusos acontecerem, está vendo essa mídia calada, a mídia não fala nada, o senhor está vendo tudo de camarote. Depois o senhor vai tentar sua reeleição lá em 2026 no estado de Minas Gerais, e o troco o senhor já sabe qual vai ser nas urnas. Muito bem, Moisés, não faça isso, Moisés, não compare o nosso querido e saudoso Ivan Gomes, que era o Batoré, um grande talento, né, que Deus o tenha, entendeu? Um grande talento Perdão, você tem razão. Com essas coisas, né, essas coisas que a gente vê aí, trapos da política, né, que a gente vê aí na política. Ricardo, por favor, sua vez. O Rodrigo Pacheco, ele tem adotado aí, né, uma postura republicana, querendo levar aos seus pares aí a essa PEC, que sinceramente, se passar, se for aprovada, vai ser um bem para a nação brasileira. Esse descontentamento, ele é geral. E essa PEC, ela não está vindo por conta do nada. Um político achou ruim, não. São decisões reiteradas da Suprema Corte, decisões políticas, decisões espúrias, usurpando, extrapolando os limites da sua competência, que está elencada na Constituição. Hoje a gente tem uma corte eminentemente política. Suas decisões contrariam, inclusive, texto constitucional. A gente viu aí, ultimamente, aí, várias decisões absurdas vindo daqueles que são considerados os guardiões da Constituição. Aqueles que deveriam
protegê-la, estão vilipendiando a Constituição Federal. Então isso é ruim. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para as instituições, isso é ruim para os três poderes, que devem ser harmônicos e independentes entre si. Então tem que dar um freio. Aliás, esse é o sistema adotado no nosso Brasil, sistema de freios e contrapesos, lá de Montesquieu. Então um poder, quando vê que o outro está extrapolando seus limites, tem que frear, você está ultrapassando, a gente vai ter que tomar medidas. E a competência, quem é competente para isso é o Senado Federal. E eu acho sim que se essa PEC for aprovada, é um bem para a nação brasileira, não é só para os políticos. Independente de viés, independente de espectro político, seja de esquerda, de centro, de direita, não importa. Em algum momento alguém vai ser aviltado por esses ministros que, como diz o Rui Barbosa, né? O judiciário, a pior ditadura é do judiciário. Grande Rui Barbosa dizia, pior ditadura é do judiciário, porque contra ela não há a quem a gente recorrer. E é exatamente isso, eles têm essa sensação de poder, eles têm essa sensação de supremacia, e eles têm exercido isso mesmo fora da Constituição Federal. Ramon. Olha só, o sistema constitucional brasileiro, o sistema político brasileiro, o Estado brasileiro tem essa conformação desde 88. Depois de 35 anos funcionando, hoje alguém descobriu que não era para ser assim, né? Ou seja, nós vivemos o período mais longo de estabilidade democrática no país da história da República. Por que nesse momento, 35 anos após a promulgação da Constituição Federal vigente, é que os políticos acordaram, né, que há uma exacerbação do poder do STF? Né? É uma maioria no Congresso, é uma maioria circunstancial, que deseja impor e perpetuar os seus interesses no texto constitucional. Porque as cortes constitucionais, com todos os seus defeitos, né, e elas têm muitos defeitos, não só brasileiras, mas pelos países afora, né, elas agem contra um poder hegemônico de maiorias políticas circunstanciais. Maiorias políticas formadas que impõem o seu poder de maioria, elas tendem ao autoritarismo, elas tendem à perpetuação de privilégios. E é exatamente isso que o Congresso quer fazer, que é tirar um dos poderes da Suprema Corte, que lhe permite fazer o papel contra-hegemônico, exatamente esse papel de contrabalançar interesses, muitas vezes pouquíssimos republicanos. É disso que a gente está falando. A população em geral, de regra, me diga, você prefere ser julgado por um político ou por um juiz? É disso que se trata. É de um poder político, né, querer tirar prerrogativas do poder judiciário. Ora, o STF é perfeito? Não é. Né? Você tem um problema no sistema? Tem. Né? Mas a questão é, isso se resolve transferindo o poder para deputados e senadores? É isso? Né? Não resolve. O que nós estamos aí vendo é exatamente o poder legislativo, né, que agoniza com uma extrema-direita barulhenta, né, querendo retirar poderes da Suprema Corte, que é um equilíbrio, né, que foi um equilíbrio na balança nos últimos anos. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora e entender o que está acontecendo. Eu espero, sinceramente, que essa PEC não passe no Senado, porque vai ficar vergonhoso a PEC passar no Senado e o Supremo declarar a PEC inconstitucional. Vocês já pensaram nisso? Né? É preciso ter responsabilidade com os poderes da República. E eu preferia o Rodrigo Pacheco quando ele era o senhor do óbvio, quando ele tenta inovar dessa tragédia toda.